E aí? Quem perguntou? Ah, tá. Gente, vamos lá. O capítulo 16 fala da vegetação como um todo, né? Ele fala da vegetação de acordo com os dois principais fatores climáticos aqui nessa representação. Vê se você consegue entender. Deixa eu atualizar aqui que deu erro. Olha esse infográfico aqui. Latitude, olha lá, altitude. Então, olha o que nós temos. Neve e gelo, plantas baixas, líquens e musgos, coníferas, temperadas, floresta pluvial, deserto e campo. Aí vem, na altitude, ó, semelhante a tropical, campo, floresta e florestas temperadas, né? Semelhante à taiga, semelhante à tundra, semelhante à polar. Então, o que nós concluímos aqui? Que à medida que a latitude diminui, olha só, latitude zero. Isso aqui é a latitude zero, isso aqui é a zona equatorial. Tá? E aqui seria a zona polar. Polo Norte, linha do Equador. Na linha do Equador, em torno do Equador, nós vamos ter isso aqui, floresta pluvial. O que é floresta pluvial? Que depende de chuva, de muita chuva, para ela sobreviver. Aí, à medida que a altitude se eleva, por exemplo, Cordilheira dos Andes, né, a vegetação também vai se modificando. Então, se você pensar, por exemplo, na Bolívia, né, na mesma, vamos ver aqui, olha lá, a Bolívia, na mesma latitude, olha só, eu tenho cerrado no Brasil, só que você vai ver vegetação de montanha. A Bolívia tem áreas que estão acima, né, dos 3.000 metros de altitude. Então vai havendo uma transição nessa vegetação, tá? Então a altitude também cria floresta temperada, cria vegetação semelhante à taiga, né, as coníferas, semelhante à tundra, né? O que é tundra, a propósito, né? É muito comum os alunos confundirem isso aqui, ó, taiga e tundra. Taiga, floresta de coníferas, pinheiros, vegetação homogênea, né? Resistente ao frio. Quando eu falo de tundra, a gente está falando de uma formação de musgos e líquens. Plantinhas, organismos rasteiros, que ficam congelados 8, 9 meses do ano. Né? E quando eu falo de áreas, né, acima do círculo polar ártico, na zona polar mesmo, fica difícil ter até musgos e líquens. Não tem vegetação alguma. Tá? Falando aqui em composição do solo, qual destes tem um horizonte de solo mais bem desenvolvido? Qual desses tipos de formações vegetais tem um solo mais desenvolvido, mais profundo? Floresta pluvial. E qual tem o solo menos desenvolvido? Isso, a neve e o gelo. Então, assim, ó, quando eu estou próximo do Equador, como tem muita chuva, muita umidade e é muito quente, tanto o processo de intemperismo químico quanto físico são muito mais intensos. À medida que eu vou me afastando em latitude, que vai resfriando a atmosfera, eu vou ter menos água disponível, né, e menos calor. Então o solo vai se desgastar menos. Na questão da altitude, mesma coisa. À medida que você sobe, a atmosfera vai ficando mais seca e mais fria. Portanto, no alto das montanhas, a gente vai ter grande cobertura de gelo, formação de geleiras, ok? Então, o ingrediente fundamental para a composição, tanto de vegetação
quanto de solo é a chuva e o sol intenso. Tá bom? Vamos olhar as vegetações do mundo? Você consegue ver que há um espelhamento de vegetação aqui? No hemisfério norte e sul. Olha lá, eu tenho vegetação de florestas tropicais e equatoriais ao sul, tropical e equatorial ao norte. Olha lá, norte, sul, ó, sul, norte, norte, sul. Tá vendo? Aqui, por exemplo, na Ásia, se você reparar ali na Ásia Meridional, no Sudeste Asiático, olha o que acontece. Ela sobe até além do trópico. Por quê? Porque aqui eu tenho um fator maritimidade muito mais desenvolvido. Eu não posso analisar um clima só por um aspecto, só por um fator climático. Que a vegetação de montanha tem tundra? Sim, Vitória. A vegetação de montanha vai ter floresta temperada, vai ter floresta tropical, vai ter floresta boreal e vai ter tundra. E vai ter neve e gelo só. Ela vai fazendo essa transição à medida que a altitude aumenta. Agora, repara ali, ó. Quando eu olho esse rosinha, vegetação mediterrânea, foram? Não, estepes e pradarias. Eu falo, uai, meteram vegetação mediterrânea aqui. Tem um pouquinho aqui na Argentina com o Chile, porque tem clima mediterrâneo. Aqui também, ó, na Califórnia, que as duas coisas estão bem parecidas aí no mapa, é difícil de distinguir. Então ali você tem, ó, vegetação mediterrânea na Califórnia, você vai ter aqui na Austrália, você vai ter um pouquinho aqui na África do Sul, parece que nem colocaram também, né? Deixa eu ver se tem um rosa ali. Acho que tem um rosinha bem pequenininho, ó. E principalmente aqui, ó, as margens do Mediterrâneo, né? Então nós temos o Mediterrâneo tanto no sul quanto no hemisfério norte. Aí nós vamos ter pradarias, estepes e pradarias. A Argentina, a maioria da Argentina é formada por estepes e pradarias. O meião dos Estados Unidos e do Canadá também. O interior ali, o sul da Sibéria, sul da Sibéria, é formado por estepes e pradarias principalmente. Aí você vai ter aqui na Austrália também algumas áreas, né? Mas principalmente na Ásia e na América anglo-saxônica. Aí, as savanas, né, os cerrados, para nós, cerrado, ela também ocorre no sul e no norte. Olha a África. A África é predominantemente formada por savanas. Dependendo do mapa, também vai aparecer savana aqui no sul da Ásia, tá? Vai aparecer aqui no norte da Austrália. Agora, falamos aqui só de vegetação, basicamente de clima tropical e temperado. Agora, quando eu avanço para o extremo norte, olha o que acontece com a Groenlândia. O que é isso aqui? Desertos. Tá vendo? É um deserto frio. Então, essa ideia de que o Saara é o maior deserto do mundo? Não. O maior deserto do mundo é esse aqui, ó. Antártida. Tá? A Groenlândia está parecendo maior que o deserto do Saara inteiro. Mas isso aqui é porque é uma projeção de Mercator. Lembra? Aí a Groenlândia fica gigante, porque a área polar ela é distorcida. Tá? Então nós vamos ter aqui desertos na Groenlândia, frios, ao norte do Canadá ali também. Nós vamos ter o clima polar com a vegetação de... Como é que chama essa vegetação aqui, pessoal? Sem olhar aí na legenda. Essa aqui e essa aqui embaixo, ó. Roxinha. Isso. Isso aí, José. E essa aqui logo abaixo da tundra? Tá vendo? Pegando toda a América do Norte, ali, anglo-saxônica, né? A Europa e a Rússia. Não, Leila. Não é a temperada. Taiga, muito bem. A taiga é a maior floresta do mundo. Supera a Amazônia. Ela dá mais que o dobro da área da Amazônia. Tá? Logo abaixo, nós vamos ter ali, como nós falamos, o Mediterrâneo, né? Só que aí, a transição direta então ficou polar, subpolar, temperado. Qual a vegetação que tem aqui no clima temperado? Olha só, sul do Canadá,
nordeste dos Estados Unidos, né? Noroeste dos Estados Unidos. Que vegetação é essa? Na China, olha só, aqui na Argentina também. Que vegetação que é? Esse verdinho esquisito aqui. Qual a vegetação que nós vamos encontrar aqui? Isso, Zílio, floresta temperada. Então nós temos aqui uma transição, ó, tundra, taiga, temperada, certo? Bom dia, Letícia. No interior do continente asiático, pelo efeito continentalidade, nós vamos ter a predominância de climas desérticos e semiáridos, tá? Então, se o clima é desértico e semiárido, o que nós vamos ter? Desertos e estepes. A Vitória está perguntando, no Japão. Vitória, o Japão ele é de floresta tropical e subtropical. Predominantemente de floresta tropical e subtropical. Tem também taiga nas regiões de maior altitude, mas predominantemente subtropical e tropical. Não, o Japão ele é subtropical, Leila, ao sul, subtropical. E já seria ali quase um subpolar. Ó. Tem umas ilhazinhas do Japão que já se enquadram como subpolar. Ou seria um temperado frio, né? Já seria um clima frio. Então, nós vamos ter um clima mais quente. Até por isso a ilha de Honshu, né, é uma ilha mais habitada. A ilha de Honshu é mais quente, né? E a ilha de Hokkaido, ao norte, é a ilha mais vazia. Por quê? Pela condição climática mais fria. Está na mesma latitude aqui, ó, da Rússia. Tá vendo? A Rússia pega essa beirinha aqui, ó. Subpolar? Não. Subpolar não. Vamos falar um temperado frio. Né? Pode ser subpolar sim. Não está errado falar subpolar não. Depende das nomenclaturas. Cada autor coloca de um jeito. Isso que é foda na geografia. Os caras não chegam num consenso. E aí tem que ficar falando 15 nomes diferentes para vocês. Aí se eu falo um só, cai na prova outro nome, aí você não sabia. Ninguém chega num consenso dessa birosca. Mas tá bom. Nas áreas montanhosas, olha o que nós temos no Himalaia. Vegetação de altitude. Né? Aqui nos Alpes também. O autor acabou suprimindo. Aqui nas rochosas também tem áreas de vegetação de altitude. Aqui nos Andes, também. Aqui nos Montes Ruwenzori, né, no mais ao sul aqui, também tem vegetação de altitude. Aqui seria aquela região ali do Monte Kilimanjaro, também bem alta. Né? Que mais? Bom, sim, outro padrão aqui para vocês analisarem. Nas médias latitudes, na região tropical, dos trópicos mesmo de Câncer e do trópico de Capricórnio, nós vamos ter climas desérticos e semiáridos, tá vendo? Lembra dos ventos alísios? O vento alísio sai de leste e vem para oeste, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então a trajetória do vento é assim, ó. Ele vem e ele vem. Isso aqui, ó. Ele vem sendo empurrado, tá? Por quê? Porque a rotação da Terra acontece de oeste para leste, logo, né, a atmosfera vai ser jogada contrária, né, ao movimento de rotação. Então, os ventos alísios são formados pela rotação. Então, eles vêm nesse sentido. Bem no trópico de Câncer e Capricórnio, nós temos o surgimento dos ventos alísios. Né? É a área que separa vento alísio e vento contralísio. Então, o alísio vem nesse sentido, o contralísio faz o sentido contrário. Malu, principalmente na formação do clima, né? Se fosse para a gente falar de a macroimportância dos alísios para a formação de clima. São eles os responsáveis pelo El Niño e Laninha. Né? Então, quando o vento alísio se intensifica, ele fica mais forte, ninguém sabe o porquê, ele empurra a água superficial do Pacífico para o lado da Austrália. Então aqui resfria. Quando ele perde força, ele deixa de empurrar essa água superficial, o Pacífico se aquece mais que o normal.
E aí, a célula de Walker, como é chamada, a corrente convectiva, ela se altera. Então, há uma mudança nos padrões atmosféricos. Então, se fosse falar de vento alísio, a importância seria principalmente para isso. Além de estar muito associado no Brasil à produção de energia eólica. O Nordeste tem um enorme potencial gerador de energia eólica. Por quê? Porque é a área de confluência de ventos alísios. Tá bom? Aí, pessoal, eles vão falar aqui na apostila de cada vegetação. Ó. Vai trazer fotinhas para vocês. O que é a tundra, tá? Vegetação bem rasteira, né? Algumas plantinhas aqui, mas formada principalmente por musgos e líquens. Musgo e líquen não é... O líquen não é nem um vegetal e nem um fungo, é um troço que está no meio dos dois ali. Né? Os líquens. Depois vocês perguntam pro Fábio o que é, não sei se vocês lembram. É um troço. Na geografia a gente fala que é uma vegetação, vegetação de tundra. Aí nós temos a taiga, que é uma floresta bem conhecida mundo afora, né? Floresta de coníferas, aqui com grande destaque para a produção de papel e celulose do Canadá. Floresta temperada é essa bonitinha, né? Que vai mudando as cores das folhas, né? À medida que as estações vão se alternando, né? A vegetação mediterrânea, que pode ser composta por maques e garrigues. Olha o nome. Se vocês virem esse nome, às vezes o autor troca a vegetação mediterrânea por maques e garrigues. Maque é uma vegetação mediterrânea mais aberta, mais esparçada. E o garrigue seria a mata mais fechada. Tá? É vegetação mediterrânea. Aqui nós temos as duas composições. Ó. O mais aberto e ali nas encostas, mata mais fechada. Florestas tropicais e equatoriais, essas florestas densas, árvores gigantes, né? Algumas árvores precisam crescer muito, justamente para ela fazer isso aqui, ó, fazer fotossíntese. É aqui que nós vamos ter a ocorrência das latifoliadas, plantas mais baixas que não conseguiram se desenvolver tanto, vão desenvolver um sistema de folhas mais espesso, a folha é maior, a superfície da folha é muito maior para ela captar melhor a radiação solar. Porque aqui debaixo de uma floresta dessa, a radiação chega a menos de 5%. A planta precisa fazer fotossíntese. Se não tem, né, lascou, se não tem o sol. Pradaria steppes, capim. Tá? O sul do Brasil é assim, formado por capim. A Argentina, boa parte, capim. A Mongólia é formada predominantemente por capim. Steppes. Ok? O que mais? Aqui tem os conceitos. Ó. Latifoliada. Sempre tem questão perguntando sobre esse tipo de vegetação. Olha o que ele diz aqui. Ó. Tipo de vegetação que apresenta folhas largas e grandes. É o tipo de vegetação predominante na floresta tropical. Aciculifoliada, folhinhas fininhas, tipo a araucária. Você já viu como que é a folha da araucária? Vocês já viram? Ela é uma agulhinha, né? Ela é bem fininha. Tá chamada de aciculifoliada. Perennifolia. Perene, folha. Folhas perenes durante o ano inteiro. Aonde que você vai encontrar isso? Na Mata Atlântica, por exemplo. Caducifolia. Essas também caem muitas questões, porque são questões relativas ao cerrado, né? Para nós é muito importante. Caducifolia é aquela que perde as folhas durante o inverno. Porque o nosso inverno, na verdade, ele não é nem frio, mas ele é seco. Xerófilas, essa também tem muito exercício a respeito. Xerófila são aquelas plantas adaptadas à falta d'água. Então ali a caatinga é considerada uma vegetação xerófila ou xerófita. Opa, travou aqui o bicho de novo. Ô merda.
Aqui. Higrófilas, grande umidade. Então, qual exemplo nós teríamos de floresta higrófila? Quem é higrófila, pessoal? Amazônia, muito bem. Além dela, Mata Atlântica. Hidrófila, olha que doido. Tem a higrófila, que precisa de muita água, e tem a hidrófila, que aí, isso, Leila. A mata de várzea, por exemplo, isso, Zílio, Pantanal. Isso aí. São chamadas de plantas hidrófilas. Ok? O buriti. Buriti é uma palmeira bem conhecida para nós aqui. Ela é uma planta hidrófila. Ela é higrófila e é hidrófila. Mas ela é principalmente, né, a gente enquadraria ela como higrófila. Hidrófila, porque ela geralmente está em área alagada, que nós chamamos aqui de brejo. O mangue, sim, o mangue pode ser uma hidrófila, sim. Arbórea, árvore de grande porte. Arbustiva, pequeno porte. Mata de igapó Leila, ela poderia entrar a gente poderia chamá-la de mesófila, né? De água em quantidade média. Não, na verdade não seria média, né? O igapó é hidrófilo também, tá? É hidrófilo, porque o igapó ele fica alagado o ano inteiro, então ele vai ser hidrófilo. Coriáceas, folhas grossas, pequenas e normalmente peludas. Onde você tem isso? Esse tipo de folha? Coriáceas. Folha peludinha. Geralmente em região de transição de climas quentes para os frios. Tá? Aí tem a tropófila, que são adaptadas à variação sazonal da umidade. Pensando dessa forma, o cerrado também se enquadra em tropófila. Mesófila, plantas que necessitam de água em quantidade média durante o ano. O cerrado também? Também. O nosso cerrado ele não precisa de muita água nem de pouca água, né? Halófilas, que vive no meio salgado. Aí, Vitória, o mangue, né? Vive numa área de transição, a gente poderia chamar de halófila. Ombrófila, perene e úmida. Então, quem é ombrófila? Amazônia, a Mata Atlântica de novo. Umbrófila, tipo de planta que é adaptada a lugar sombreado. Então, nessa floresta aqui, por exemplo, embaixo dela, está cheio de planta umbrófila, né? Por quê? Porque as árvores maiores, as mais complexas, não deixam chegar a radiação solar nas áreas mais baixas. Então ela é adaptada, ela precisa de pouca radiação para fazer a fotossíntese, para ela se desenvolver, para ela produzir energia. Ok? Professor, tem que sair decorando esses nomes tudo? Gente, os mais importantes estão aqui no começo. Ó. Latifoliada, perennifólia, caducifólia, mas bem sugestivos os nomes, né? Xerófilas, né? Isso aqui é muito importante, sim. Agora, cai muito pouca coisa sobre halófilas, umbrófila, pouco. Para dar os steps. Vamos ver. Savanas, que é o nosso, árvores adaptadas à condição de escassez hídrica, né? Com cascas grossas. Período de seca bem marcado, período de chuva bem marcado. Vegetação de montanha. Aí é uma mistura, é uma transição danada. Tá? Vocês conseguiram fazer o pra sala? Conseguiu ou não? Não começou? Vamos fazer junto aqui então. Ó. Primeiro exercício.
Leia o texto. Há 8.000 anos, o espaço geográfico onde se localiza o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Nesse mesmo período, a Europa, sem a Rússia, possuía cerca de 7%, e a África, quase 11%, e a Ásia, 23,6%. No início do século XXI, o espaço geográfico onde se localiza o Brasil detinha 28% das florestas mundiais. Nossa, olha que diferença, nós tínhamos 9,8%, nós aumentamos para 28%, nós aumentamos 20% da participação mundial das florestas. Mais de 1/4 das florestas mundiais estão no Brasil. E ainda dizem que a gente é zoado com o meio ambiente, né? A Europa, sem a Rússia, detinha apenas 0,1%. A África com 3,4%, a Ásia com 5,5%. Relacionando as informações dos dois períodos históricos citados no texto, é correto afirmar que... O que vocês marcam aí? Questão fácil, só interpretar. E aí? Achou a resposta? Manda no chat. Por favor. B. Malu falou letra B. Quem mais? B também. Vamos lá, quem mais? Tem 29 alunos online. Em tese, né? Satanás! Responde. Fala, José. Você vai falar que é a B também, né? Porque a Cabeleleira Leila e a Malu falaram. Assustou, Isa? Achou que era o bicho vindo te pegar? Olha lá. Relacionando as informações dos dois períodos históricos citados no texto, é correto afirmar que a Europa, sem a Rússia, foi o continente que possuía a maior quantidade de florestas do planeta e no início do século XXI possuía a menor área florestada. Não, né? B. O ritmo de desmatamento do território, no território onde o Brasil está situado, foi menor se comparado aos continentes citados. Aí sim. Tá? Letra B. Acertaram. 2. O dia 25 de abril é considerado o Dia Mundial do Combate à Malária. Neste ano, a ONU fez um apelo para que a doença, uma das mais antigas a atingir a humanidade, seja erradicada até 2015. Em todo o mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano em decorrência da doença, em especial na África. No Brasil, a partir do início da década de 1990, a malária se estabilizou em cerca de 500 mil casos por ano. A maciça maioria na Amazônia Legal, experimentando uma queda para pouco mais de 300 mil em 2008 e 2009. Com base na leitura do texto e na observação do mapa, pode-se afirmar que a maior incidência de casos de malária ocorre em regiões com o domínio do clima. Olha só, uma questão de doença, de epidemia relacionada a clima. Qual é o clima dessa região e dessa região?
Muito bem. Então, letra E. Ok? Observe o mapa a seguir. Olha aquilo que eu falei para vocês, ó. Qual é o... É clima que ele está falando aqui? Não necessariamente, ele está falando de tudo. De clima, de vegetação, de tudo. Pela análise do mapa é possível perceber alguns aspectos. A área assinalada... Ah, não, vou deixar vocês, né? Senão não tem graça. Vai lá. Tem que ficar segurando o bicho, porque senão não... Boa tarde, Brenda. Pera aí, gente, já volto lá pra vocês. Opa. Aí. Esparçada significa distante uma da outra, José. E aí? Ninguém? Ninguém? Gente, meia dúzia de palavras. Ah, Uai é Groenlândia. Dois e quatro. Leila falou letra E. 2, 3 e 4. Não sei também, vamos ver. Boa noite, Gabriela Lopes.
Pela análise do mapa é possível perceber alguns aspectos. 1. A área assinalada por C caracteriza-se por espécies latifoliadas de grande porte, com regime pluviométricos elevados. O C? Olha onde está a C, gente. Está no interior da China, pegando ali Mongólia até Oriente Médio. Que tipo de clima é esse? Desértico, né? Ou semiárido. Na verdade seria um semiárido, porque a zona de transição aqui do Saara, ó, tá vendo? É semiárido, tá de rosa. Esse rosa seria semiárido. Não tem árvore de grande porte, né? Então a 1 está errada. 2. A área D possui um perfil morfológico diverso, englobando desde campos herbáceos até árvores esparsas. O que seria o D? Qual vegetação? A savana, gente, né? Então o cerrado ele tem várias composições. Tem o cerrado mais aberto, a área que chega a ser quase que campo, é cerrado bem desenvolvido, bem fechado. A 2 está correta. 3. A área B é relativamente homogênea, sendo historicamente impactada pela exploração de madeira e celulose. A B é a taiga, o amarelinho, ó. Correto. Então, 2 e 3 correto. Vamos ver a 4. A área indicada por A, que é a lá da Groenlândia, é marcada pela presença de pequenos vegetais espaçados entre si, com predominância de líquens e musgos. Tá correto? Letra A? Sim. Então ficou 2, 3 e 4. Bom? 2, 3 e 4. Letra E. 4. Um surto de febre amarela atingiu o Brasil entre 2017 e 2018. Apesar de o vírus ser o mesmo, costuma-se distinguir essa doença em urbana, que ocorre nas cidades, e em silvestre, que ocorre nas matas e nas áreas rurais. A transmissão dessa moléstia ocorre por intermédio de mosquitos que habitam e circulam em só tem uma possível. Fácil, né? Tem que ser a letra B, porque floresta tropical é o principal. Moléstia é doença, Letícia. O coronavírus é uma moléstia. Acaba da moléstia. Verdade. Ai, ai. Vocês são tão especiais. Vamos lá. Vamos, depois, Leila. Deixa eu só corrigir isso aqui que eu não corrigi com vocês, ó. Sim, Vitória. A aurora boreal, sim. Tem o fenômeno de aurora no sul, mas aí se chama aurora austral. Tá? Volta aí no capítulo anterior pra gente corrigir sobre clima. Nós não corrigimos. Ou corrigimos? Não, né? Então vamos lá. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalho e seixos, e pela ocorrência generalizada de concentrações ferruginosas, que formam uma crosta laterítica, denominada canga. Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Esse está fácil também, hein? Não é aí não, Leila. Tá? Não. Aonde vai acontecer o processo de laterização e lixiviação do solo? Aqui, ó, crosta laterítica. Qual é o tipo climático que tem muita laterização?
Onde chove? Sim. Amazônia? Não. Clima tropical. Ele chove muito durante um período e não chove nada durante outro período. Então, no tropical, inclusive, lembra que o Brasil não conseguia produzir soja na região centro-oeste até os anos de 1970? Por quê? Justamente por essa condição. Tem período que chove muito, tem período que não chove. Então, a formação dessa camada, ela é maior pelo fator climático. Tá? Ora chove muito, ora não chove nada. Então, clima tropical. Se você ouvir falar sobre laterização, se associa com clima tropical. Tá bom? Não que não aconteça em outros climas. Pode até acontecer, no equatorial também acontece. Mas ele é um fator, principalmente de clima tropical. Enem, texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Texto 2. Dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, a leste dos Andes, pelos jatos de baixos níveis, JBN, frentes frias, FF, e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul. Olha isso aqui. Seco, é o que está acontecendo agora. Verão. Nós estamos no inverno. Boa tarde, Ana Carlotto. Mas a massa de ar seco é tão densa aqui no centro-oeste e parte do sudeste que não chove. Aqui ele está mostrando a zona de convergência do Atlântico Sul. Olha o que acontece. A frente fria, quando se choca com a umidade que vem do norte, ela provoca chuva em toda essa região central da América do Sul. Tá? Então, pergunta. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural o ou a ou a. Vou pegar mais uma água para mim que minha voz está ruim. Oi, voltei. O que vocês marcaram? O E? Ah, o E? Ave Maria, Leila. Quem mais? Boa tarde, Matheus. Quem mais? Quem mais? Claro. Ó o João. O João tá chegando aqui pra dar oi pra vocês. E aí, gente linda, passei pra falar oi, faz hora que não vejo vocês. Ainda bem. Continua. E aí, Zé? Ainda bem. O José eu vi ontem. E aí, Maluzinha? Oi, Melinha, fala, Gi. O José eu vi ele ontem, agredi ele um pouco. Ah, mas não tem como, né? Faz parte do... Deixa eu ir lá então, que eu também tô em aula. Tchau pra vocês, beijo. Fica com o marido aí. Valeu. Ok, volta lá que eu preciso ler a questão, eu esqueci. Oh, lindo, obrigada. Você não tem apostila não, guria?
Tem, mas eu não sei onde ela tá. Gente, eu dei a dica para vocês. Falei ainda, ó, esse segundo esquema aqui de 2014 é o que está acontecendo agora. Agora nós estamos tendo um anticiclone. Formação de anticiclone impedindo a entrada da umidade. Olha a umidade aqui onde que ela está. Aqui a umidade está concentradinha aqui, ó, tá chovendo, frente fria, umidade. Olha a frente fria. Aqui tá tão seco, tá tão zoado, o anticiclone tá tão forte que a massa de ar fria não consegue romper. Letra B. Tá? 3. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Considerando as tipologias macroclimáticas do Brasil, é correto afirmar que o clima predomina na porção norte do Brasil, compreendendo os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá e parte do Mato Grosso e Tocantins, e que é controlado pelos sistemas atmosféricos, massa equatorial continental e atlântica, e pela zona de convergência intertropical. É o clima equatorial. Essa foi ligeira, hein, José? O que vocês acham? Tem nem dúvida, né? Só pelos estados, ó. Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e Tocantins. E aí, gente? A. Letra A, né, pessoal? Não tem nem o que falar aqui, porque... Qual é o clima desses estados? Equatorial. Letra A mesmo. 4. Sistemas frontais e anticiclones conseguem deslocar-se meridionalmente e atingir latitudes muito baixas. O que é meridionalmente, ô Malu? Isso. Tá vendo a mudança do conceito? De sul para meridional? Se o cara não sabe o que é, ele erra a questão. E ele poderia até saber a resposta, ultrapassando inclusive a linha do Equador. Suas consequências são localmente conhecidas como friagens. As friagens são caracterizadas pela ação das ou da, né? O que aconteceu agora esses dias com a frente fria? Né, que chegou lá no norte do Brasil. É exatamente isso que a gente está falando. Isso, Leila. Letra C, massa polar atlântica. Consegue romper até a linha do Equador. Dificilmente, né? Mas consegue. Como a que teve esses dias, né, mês passado. Beleza? Leila, qual que você queria que eu fizesse? É do vegetação, né? 8 e 10 da vegetação. Vamos ver. Vamos ver, menina. 8. Justamente as que vocês mais erraram, né? 38, 50%. Clima a 1 também vocês erraram bastante, ó. Vamos ver. A distribuição irregular de calor e a precipitação propiciam o desenvolvimento de diferentes tipos de vegetação na superfície terrestre, com sua fauna associada. São exemplos de formações vegetais ou biomas existentes em lugares pelo mundo e no Brasil. Vegetais ou biomas existentes. Adição irregular do calor, precipitação. Que doida, né, essa questão?
A distribuição irregular de calor, sim, Leila, o cerrado é savana. Isso. Caatinga não, José. O cerrado, sim. Cerrado é cerrado, Leila, mas o cerrado é savana. Tá? Tira essa ideia de que savana é onde tem girafa, leão, savana é na África, tá? Tem savana até nos Estados Unidos. Vamos lá. Eu não entendi a questão, sinceramente. Calor e a precipitação propiciam o desenvolvimento de diferentes tipos de vegetação na superfície terrestre, com sua fauna associada. São exemplos de formações vegetais ou biomas existentes em lugares pelo mundo e no Brasil. Savana e tundra, floresta e restinga. Como assim, cara? Pra mim tá tudo certo. Ele não são exemplos. Mas não tem tundra no Brasil, Marivaldo? Como Não, mas saber? ó, são exemplos de formações vegetais ou biomas existentes em lugares pelo mundo e no Brasil. Tudo isso aqui tem. A tundra antártica. Não, a tundra antártica não tem no Brasil. Não, mas tem no mundo, Leila. Ficou muito ambíguo. Ué, mas ele falou e tem que ter nos dois. Pelo mundo e no Brasil. Respectivamente, será ele quis dizer? Não, ele não falou respectivamente. Eu acho que tem que ter nos dois. Então, tem tundra antártica no mundo e tem savana no Brasil. Tem floresta temperada no mundo e tem restinga no Brasil. Tem tundra antártica e tem vegetação desértica. Mas eu acho que tem que ser ao mesmo tempo. No Brasil e no mundo? E no mundo. É, tipo, todos esses têm que ter no Brasil e em outros lugares do mundo também. Eu marquei C, porque quando eu fiz eu não sabia que não tinha floresta temperada. Achei que no sul era floresta temperada. Tem, claro que tem, José. Tem restinga em tudo que é continente. Agora eu entendi, Leila. Vamos ver a 8. Área de verões quentes e áridos, árvores perenes baixas, de distribuição esparsa, entrançadas com barras espessas e entremeadas com áreas arbustivas. As áreas apresentam folhas com cera ou formação espinhosa e raízes profundas para resistir à estiagem. Muitas dessas florestas têm sido desmatadas pelo homem, resultando em extensa formação de vegetação arbustiva. Olha o maque que eu falei para vocês. Maques e chaparral. Ele poderia ter colocado maques e garrigues. Vegetação mediterrânea. Por isso aqui você matava. A vegetação mediterrânea, pessoal, ela é parecida com uma vegetação semiárida. Porque no Mediterrâneo, você vai ter um período de estiagem de mais ou menos uns 6 meses, dependendo da região. É Mediterrâneo, mas durante a aula você presta atenção, né, Leila? Maques e garrigues. São as nomenclaturas para clima mediterrâneo. Então, Mediterrâneo. Eles erraram bem também. Ó. Observe o gráfico a seguir. Temperatura, precipitação. Então, quando você tem a temperatura elevada, com a precipitação elevada, olha lá, a temperatura na casa dos 25 graus, com chuva acima dos 2.000 milímetros, floresta fluvial. Aqui nós teríamos uma área de savana, desertos, florestas temperadas, taiga, tundra, gelo. É aquela mesma ideia daquele infográfico do começo do capítulo de hoje. Analisando de forma esquemática a relação entre temperatura e precipitação anual, em um corte do Polo Norte à linha do Equador, os domínios vegetais predominantes da região 1, 2, 3, 4 são vegetação do 1, tundra, vegetação do 2, taiga, do 3, florestas temperadas, né? Não, o 3 não é temperado, o 3 é aqui. O 3 é deserto. Olha lá os cactuzinhos. E aí o 4, savana. Então,
é aquela mesma associação que eu pedi para vocês fazerem numa questão prática aqui. Bastante gente errou. Eu acho que se vocês tivessem feito hoje, depois da aula, que vocês tivessem relembrado, vocês dariam conta. Né? Ficou claro para todo mundo? Não é difícil, né, gente? Fala a verdade, ó. Ele quer saber do 1, do 2, do 3 e do 4. Qual o tipo de vegetação? O que vem depois da floresta fluvial? Savana. Depois da savana, áreas de clima deserto semiárido. Depois, zona temperada. Lembra que os desertos ficam predominantemente beirando os trópicos? Trópico de Equador, ou trópico de Equador, trópico de Capricórnio e trópico de Câncer. Tranquilo? Trópico do Equador. O que mais? As outras não foi tão ruim. Epa, tô vendo aqui o acerto. Ana Helena, como é que você anda fazendo pra você gabaritar tudinho essas questões, Ana Helena? Aô, André! Feliz ano novo! Tá doido, a hora que o guri chega. Tá até com a cara inchada de dormir. Bicho velho, relaxado. Olha aí, 36 alunos. Tinha que ter 36 na hora que eu cheguei. 36 não, 34, né? Vai ter 33, vamos ver. Eu tiro minha apresentação, caiu. A Fer acabou de sair também. Aí, ó, melhor assim. Sai logo. Sai logo. Se for pra chegar atrasado, é melhor não chegar. Nossa, agressivo. Deixa eu fazer a chamada aqui. Meu Deus, Não. e sabe o que tá acontecendo? Eu tô gravando aí.